Fala, turminha, muito boa tarde. Bora falar do mercado hoje? Que por acaso foi horrível, né, galerinha? Pelo amor de Deus, que dia mais horrível. Mas faz parte do negócio. Antes disso, eu queria ir já pedindo para vocês não deixarem de dar aquele like, curtir o canal aí para quem tá chegando agora. E lembrar vocês, né, galera? Esse nosso canal vai falar só sobre Smart Money. Smart Money é o que move o nosso operacional, nosso canal. Muita gente chegando nova, tem muito conteúdo aí para vocês aproveitarem. Tem a playlist de Smart Money do zero, que o link está na descrição. Quem já conheceu um pouco de Smart Money e quiser se aprofundar mais, tem o nosso treinamento, tá aqui para vocês. O site está na descrição também, um treinamento totalmente completo, onde você vai ter acesso lá às aulas todas e tudo que você precisa sobre Smart Money, tá? Um treinamento muito top, com preço muito acessível, apenas R$ 297, ou parcelado em 10 vezes, pela plataforma de treinamento. Então lá você tem mais de 70 horas de aula para você aprender tudo que você precisa sobre Smart Money, beleza? Então, bora ao que interessa, vamos falar do gráfico aqui, ó. Nosso gráfico de 1 hora do índice. Que a gente tem aqui, meus queridos e minhas queridas? Hoje, a gente já tinha falado aqui em cima do gráfico de 4 horas, né? E aí, o que aconteceu hoje? Lembrem que no estudo de ontem eu falei sobre esse range aqui, ó, ele é importantíssimo. E aí o preço, ele fez o quê? Ele está fazendo a continuidade, ó. Ele fez o sweep para baixo e rompeu para o lado de cima. Agora, nós temos aqui na parte de cima, seguindo esse operacional, seguindo o preço, que é o que a gente faz, nós temos aqui uma região enorme aqui que não dá nem para olhar no 4 horas. É por isso que a gente vai trazendo e a gente reduz esse time frame para 1 hora, que a gente vai ver que nós vamos ver aqui que a gente tem a região aqui, tá? Nós temos temos um imbalance aqui dos 60 minutos, tá? Que vocês têm que prestar atenção. Quando a gente traz para o 15, fica mais claro as regiões aí que a gente vai... Para que eu mexi aqui? Eu mexi nessa... Deixa eu tirar isso aqui, tá no meio do caminho. Tá me atrapalhando. Espera um pouquinho, turma. Aí. Vamos lá, então. Quando a gente traz para o 15 minutos, a gente tem o que aqui? Eu tenho um order block colado num imbalance. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu tenho esse order block do 15 colado no imbalance que tem logo acima. Isso nos mostra que toda essa região, ela é uma região importante, tá? O que a gente leva em consideração aqui? Primeiro, eu vou estar marcando as duas extremidades. E quando eu digo extremidades, eu vou deixar marcado essa zona aqui, ó, de cima, pelo seguinte motivo. Quando a gente coloca no 30 minutos, tá? Já fiz esse estudo prévio. Olha o que a gente tem aqui, ó. Um candle que tentou subir e foi engolfado violentamente por um outro, certo? Depois disso, o preço caiu. E aqui embaixo, a gente tem o que? Essa outra região aqui, que eu não consideraria um order block tão assim forte, porque ele já é um movimento de continuidade, mas é uma região sim que a gente precisa ter atenção. Percebam só uma coisa, tá? Essa região aqui, ela é uma região, não, tá vendo que ela não é tão importante, o preço não para tanto em cima dela, até segurou aqui, mas aqui passou direto, né? Aqui passou direto dos dois lados, então é uma região de atenção, tá? O máximo que a gente pode fazer aqui é trazer para o 15 e trabalhar com a região aqui de cima. Aí sim você tem um ponto mais fiel, digamos assim. Então, por isso que eu falo para vocês que tem que tomar cuidado com as marcações, tá?
o que é a atenção que vocês precisam ter aqui? Toda essa região é região vendedora. Toda ela, tá? Todo esse movimento aqui. Então, qual que é o receio? Qual que é a que vocês precisam fazer? É saber a hora de tomar a decisão. E percebam que o preço ele está subindo numa mitigaçãozinha devagar, ó. Ele está subindo daquele jeito e isso aqui significa o quê? Esse movimento aqui, tá? Então fiquem espertos porque aquela característica do preço que a gente tinha falado no estudo de ontem, ela não mudou, né? O que a gente tem aqui são pontos aonde a gente tem que estar atento. Ou seja, caso o mercado vire, são os pontos aí que a gente vai estar prestando atenção para possíveis movimentos para a gente pegar essas operações, tá? O primeiro deles é esse fundo aqui, depois a gente tem o fundo lá de baixo. Então, o que seria aqui o que a gente poderia pensar? Se o preço abrir aqui amanhã perdendo aqui, ele poderia fazer esse movimento aqui para depois subir. Mas, claro, tudo vai depender da abertura do preço. Hoje vocês viram, a galera que presta atenção no leilão, eu até acabei falando em operação, acabei fazendo uma venda aqui, arriscando uma venda que não rendeu, na volta me tirou. E aí depois eu não fiz mais nada, porque aqui não caracterizou nada para fazer operação. E eu também tinha aquela janela curta de segunda-feira, né? E eu também não gosto de operar de tarde, e mesmo assim o preço já estava sinalizando que ele ia ficar meio lateral, porque não, hoje é dia sem volume, foi um dia que não teve muito volume de negociação, a não ser na abertura. Tá? Então o que a gente tem de expectativa para amanhã? Amanhã a gente tem que esperar para ver se o preço vai. Eu vou até deixar marcada essa outra região aqui, ó. Do 15 minutos. Estão vendo, ó, que aqui eu tenho um candle que tentou subir, depois ele foi engolfado com violência logo acima desse pavio aqui, o que caracteriza uma zona de liquidez, tá vendo? E é bem onde o preço está. Então a gente vai trabalhar com essa região também. Por quê? Porque o preço pode dar essa continuidade e depois fazer esse movimento aqui. Tá? Então, o que a gente teria que esperar? Um movimento dos vendedores nessas duas regiões aqui, e a partir do momento que ele vai perdendo fundo, a gente vai fluindo até o quê? Até os movimentos compradores aqui embaixo, que são esses dois aqui, tá? Então, essa é a visão que vocês precisam ter. Aqui, ó, essa movimentação de mitigação, ela é bem característica, tá, turma? Então, assim... fiquem atentos, porque assim, usando o nosso prévio, né, nossa prévia análise que a gente, se você quiser usar até o price action, claro, a gente não trabalha só em cima disso, mas também é uma leitura que pode te ajudar. Você tem uma LTA subindo e a LTA é o quê? Stop de comprado, porque o que o cara faz que opera LTA, ou canal, se você preferir, que está com outra linha aqui. É isso que o varejo faz, ó. O preço está subindo, ele compra na LTA, e agora o preço vem aqui, ele falha, volta, quebra e aí vem embora para baixo. Reparem que o choque complementa operacional de rompimento de LTA. Então, fiquem atentos em relação a isso, tá? Porque pode criar aí uma armadilha para induzir o pessoal a fazer uma compra nessa LTA e depois o preço cair e dar aquela venda que a gente está esperando. Então, analisem isso como uma movimentação que a gente está olhando para esperar o momento certo da reversão, não para operar LTA como todo mundo faz, tá? A gente está usando isso aqui, é tema da aula de liquidez, tá, turma? Tema da aula de liquidez, tá? Então isso aí é muito importante e que vocês saibam o que estão fazendo quando vocês veem uma LTA ou uma LTB, tá? O significado que elas têm para nós,
que inclusive a gente pode usar e fazer até assim, ó, que a gente costuma fazer, colocar ela aqui e deixar o cifrãozinho para mostrar que isso é uma zona de liquidez e a reversão dela pode nos ajudar, beleza? Dólar. O dólar segue a mesma leitura. Quem assistiu o estudo de ontem, assiste o de hoje de novo. A única diferença é que o nosso choquezinho ele passou de lá de baixo para cá. E aqui nós temos uma região de liquidez, porque esse movimento ele pode fazer esse movimento aqui para voltar para fazer o pullback até essa região, ok? Mas fiquem atentos ao que? Ao rompimento aqui. Se o preço segurar nessa região, né, e não ter forças para romper, possivelmente o que ele vai fazer? Ele vai dar continuidade nessa queda e vir até o nosso ponto para depois voltar e fazer um pullback. Então, essa movimentação de amanhã ela é muito fundamental para saber a direção do preço, se a gente vai ter uma movimentação aí para baixo ou para cima. Percebam que aqui, ó, ele já deixou o topo duplo e aqui já capturou a liquidez. Movimentação do preço. Aqui ainda tem um eco-low, tem um fundo duplo aqui nesse cantinho aqui. Deixa eu só ampliar aqui que vai ficar mais fácil para vocês verem, ó. Tá? Eu tenho esse equal high que ele já capturou a liquidez e eu tenho esse carinha aqui que possivelmente, se ele vir aqui, lembrem-se, essa aqui não é a liquidez que ele faz subir, essa aqui é a liquidez que empurra para baixo, porque todo mundo que está comprado nesse fundão está com stop atrás desses fundos aqui. Então ele induz todo mundo a comprar esse rompimento, depois vem estopando e é o que empurra o preço para baixo. É o mesmo conceito que eu passei para vocês na aulona que eu dei ontem junto com o estudo de mercado. O que é a liquidez de continuidade e o que é a liquidez de reversão, né? A interna e a externa. Aqui nós estamos falando de liquidez interna, que ele vem capturar para depois usar essa parte aqui, que é a liquidez externa, para dar impulsão no mercado, porque os stops estão todos eles aqui atrás, certo? Então fiquem atentos nessas movimentações, o resto das marcações são as mesmas do estudo de amanhã. Então, turminha, muito obrigado, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se o dia amanhã seja um pouco melhor do que foi hoje, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa mais produtiva, né? Grande abraço a todos, um bom descanso e um excelente pregão amanhã, turma. Até mais.